Olá, amigo mecânico, este é O Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Se você quer enviar sua dúvida para a gente, deixa aqui nos comentários do vídeo ou mande para redacal@omecanico.com.br. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal O Mecânico. Mais uma vez conosco o professor Fernando Landulfo, ele que é professor de engenharia da faculdade FMU e consultor técnico da revista O Mecânico. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Lala, é sempre um prazer e um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Primeira dúvida de hoje: tenho um Corsa e preciso trocar o kit de embreagem antigo. Posso dar um passe no volante do motor no torno? Uns falam que não se pode dar um passe no volante, outros já falam que é só lixar superficialmente o volante e pronto. Professor, qual que é o procedimento correto? Olha, Rakai, realmente esse procedimento ele é muito polêmico. O chão de oficina diz as duas coisas. Alguns dizem que não tem nenhum problema em se passar o volante no torno, outros dizem que sim. O que ocorre é o seguinte: o volante ele é o acumulador de inércia do motor. Remover massa dele pode alterar sensivelmente a taxa com que esse motor ganha e perde rotações, o que vai influenciar sensivelmente o desempenho dele. Na dúvida, se a superfície do volante estiver muito desnivelada, muito arranhada, o melhor é trocar a peça. Quando não é possível trocar a peça, muita gente faz essa operação que foi citada na pergunta, de passar uma lixa, né, nas partes vitrificadas ali para reaver a aderência aí do disco novo, né, no caso, com o volante. Mas isso não pode, por exemplo, desnivelar a face ali de contato do disco com o volante? Realmente, dependendo da forma como for feito, pode haver um desnivelamento, o que vai prejudicar o quê? O funcionamento do sistema da embreagem. Então, muito cuidado, né? Tenha certeza que o volante, trabalhado da forma que for, esteja dentro das especificações de funcionamento corretas, né? Com certeza absoluta. Próxima dúvida do Javier. Quando você manda um cabeçote para retificar, é recomendável trocar anéis e retentor de válvulas, professor? Recomendável não. Isso é obrigatório. Onde já se viu revisar um cabeçote, fazer a plaina de um cabeçote e não trocar e revisar os retentores de válvulas, assim como os assentos, isso é obrigatório e não opcional. E já fez o serviço mais difícil, né? Não vai fazer essa parte? É o mais barato e o mais simples. Não economize nesse tipo de serviço, porque você pode colocar tudo a perder por uma peça que é barata. Próxima dúvida do Alex Ferreira. Na sua opinião, quando se faz a plaina no cabeçote, tem que trocar os parafusos dele, professor? Olha, Alex, existem fabricantes que autorizam o reaproveitamento e outros não. Não existe uma regra una para isso. Mas, venhamos e convenhamos, vale a pena economizar nisso? É muito barato, parafuso é barato com relação ao prejuízo que ele pode provocar. Muita gente, professor, procura a gente falando: ah, mas é obrigatório trocar o parafuso no entendimento de vocês, porém eu não encontro parafuso para comprar no mercado. Aí seria um caso de recomendar a programação, né, do serviço, né, e encomendar a peça aí para, se for 20, 30 dias, né? Com absoluta certeza. Não há justificativa plausível para não se fazer essa troca. Próxima dúvida do Silvano. Há 8 meses o meu carro queimou a junta do cabeçote. Mandei trocar tudo e 8 meses depois queimou novamente. Sem aditivo, só água. O que pode ter acontecido, professor? O carro não rodou 150 quilômetros. A gente comentou muito sobre fluido de arrefecimento 2 programas atrás. A gente vai colocar os links aqui na descrição do vídeo. Mas 8 meses, 150 quilômetros rodados, utilização só de água é suficiente para causar um problema desse? De forma alguma, o que aconteceu foi o seguinte: na troca da junta do cabeçote, aquilo que provocou a queima da primeira junta não foi resolvido, foi corrigido apenas o sintoma. A causa do problema persistiu e queimou a segunda junta. Diagnóstico completo sempre, pessoal, senão para não perder serviço no mercado. Próxima dúvida do Enoque Marques. Tenho um carro com turbocompressor.
Quando estou trabalhando, meu carro fica parado por 3 dias, por isso quando vou sair com o mesmo, ligo o carro e deixo ele ligado em marcha lenta até atingir sua temperatura de trabalho. Com isso, dá-se tempo do óleo percorrer seu trajeto nas galerias de lubrificação, vindo a chegar até o turbocompressor. Creio eu que estou fazendo da maneira correta, gerando assim um motor mais duradouro. Meu veículo é um Virtus motor TSI 1.0 2020. Professor, nós falamos aí no programa anterior sobre esquentar o motor, né? Sobre a necessidade ou não de se esquentar o motor na fase fria antes de sair para o trajeto diário. Também você falou no programa Fala Professor sobre cuidados com motores turbocomprimidos. Aqui no caso, o Enoch está fazendo da maneira correta, certo? Não tenha dúvida, o motor do Enoch vai durar muitos anos. Só que ele precisa tomar mais um cuidado. Antes de desligar o motor, espere alguns segundos para que a rotação do turboalimentador caia ao mínimo antes de cortar a lubrificação dele. Como muita gente faz, por exemplo, nos ônibus de linha, né, que deixam o motor ligado um tempo que não pode desligar na hora, né? Exatamente. Próxima dúvida, me disseram que não é indicado colocar protetor de cárter no quid, pois em caso de colisão o motor cai para evitar maior perigo. Se tiver o protetor de cárter ali, corre risco de explosão. Não foi apenas uma pessoa que me disse isso. No caso, aqui se refere a dúvida àquela situação em que o motor pode invadir o habitáculo, né, porque ele não sai por baixo do veículo, que é uma tendência de engenharia para os crash tests, né? O motor, ao invés de invadir o habitáculo, ele passa por baixo, então ele não pode ter um protetor de cárter ali que não seja o projetado pela montadora. Qual a recomendação que a gente pode dar nesse caso aqui? Realmente procede essa sua observação. Na engenharia de carroçarias, hoje em dia coloca-se o ponto fusível nas longarinas para que o motor seja projetado para baixo do veículo e realmente não invada o habitáculo do veículo. Se o protetor de cárter não for aquele original da Renault, realmente existe esse risco. E no caso de explosão a que ele se refere, talvez seja para o caso de um protetor de cárter não original se romper na colisão e cortar o cárter de óleo. Aí pode ser que nós tenhamos aí uma explosão, né? Eu não acredito em explosão. Eu acho que explosão é um caso muito extremo. Mas um risco de vazamento de óleo e um risco de um incêndio, aí eu vou concordar. Próxima dúvida do Rodrigo. Estou tentando retirar um cárter de óleo que foi colado. Está uma dificuldade de sair. Alguém tem alguma dica? Se aqueço a área, fica melhor para descolar, professor? Olha, se não for aquela cola de motor diesel que vira uma pedra, pode-se usar um fio de aço bem fininho que vai cortar o adesivo de silicone. E o cárter vai acabar saindo com maior facilidade. O professor estava falando em off que uma corda de violão, a mizinha, aquela bem fininha, aquela 0,9, é ideal para fazer essa operação, certo? É certíssimo, eu concordo porque eu já usei isso. Maravilha, mas se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. O Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem um carro parado aí na sua oficina esperando saber qual o torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é seu amigo mecânico. Até a próxima!